pirataria voltou com força total por conta dos streaming? Eu achei esse tema interessante, bora reagir, vamos ver o que o cara tá falando nesse vídeo. Pirata, do grego peirates, marginal que de forma autônoma ou organizado em grupos cruza os mares com a intenção de promover saques e pilhagem a navios e a cidades para obter riquezas e poder. O primeiro a usar o termo para descrever cidadãos que pilhavam navios e cidades costeiras foi Homero, na Grécia Antiga, em sua obra Odisseia. Na época, o saque marítimo não era visto como um crime marginalizado, mas como uma atividade comum e uma forma honrosa de subsistência e demonstração de bravura. Por exemplo, Odisseu era um homem virtuoso. Séculos mais tarde, essa palavra sobreviveu, embora os mares mudaram. Hoje, a mesma alcunha, pirata, vale para um jovem usando um PC gamer da Pichau que passa a noite revirando o subreddit Os caras tá com Xandão. Piracy em busca de um jogo de 67 GB disponível via torrent porque o preço das mídias modernas e o salário mínimo são incompatíveis. É uma transformação, no mínimo, curiosa, porque entre o saqueador descrito por Homero, conforme lido por nosso belíssimo leitor, e o sujeito esperando a barra de progresso do torrent chegar a 100%, existe uma enorme diferença de método. O pirata da antiguidade saqueava cidades e espalhava medo por onde passava. O pirata moderno baixa jogos, Photoshop craqueado, ISOs modificadas e consegue espalhar medo apenas através de seu odor característico de cebola em boa parte dos casos. A tecnologia evoluiu. Certos hábitos, nem tanto. Pausa rápida porque agora é minha vez de levar vantagem. Esse vídeo tem o apoio da KissFan. Quando falamos de pirataria moderna, especialmente de software, naturalmente imaginamos algo restrito a fóruns obscuros, servidores de Discord e comunidades bem nichadas de pessoas que certamente usam óculos. Faz anos que eu não acesso um tipo de site desse. Antigamente, não vou mentir. Já acessei muito esse de Pirate Bay aí. Mas não. Segundo um levantamento da Business Software Alliance, realizado em 2002, cerca de 2 em cada 5 softwares corporativos em uso no planeta não possuíam licença válida. Em regiões mais pobres, esse número chegava a impressionantes 9 em cada 10 programas instalados. Você pode pensar, 2002 já faz muito tempo. Realmente. Então vejamos dados mais recentes, como esse do último grande levantamento global da Business Software Alliance, realizado em 2016. Cerca de 39% dos programas instalados em computadores no mundo não possuem licença válida. Ao utilizar uma cópia não licenciada, o usuário perde direito ao suporte técnico, atualizações, documentação oficial, correções de segurança e garantias oferecidas pelo fabricante. Parece um preço alto a se pagar. Mas a maioria das pessoas que instalam a ISO modificada do Windows jamais utilizou suporte técnico, nunca sequer abriu uma documentação oficial e dificilmente saberia dizer a diferença entre um patch de segurança e um novo papel de parede. Pra falar a verdade, é nesse sentido, né? Por exemplo, o Windows original. Eu sou obrigado a usar porque eu tenho uma empresa, né? Então, se eu não usar o craqueado pirata aí, se bater a fiscalização aqui, eu perco. Dá um BO, dá uma multa gigante aí. Então, eu sou obrigado a usar. Mas, tipo, eu não vejo diferença nenhuma, galera. Vou falar sinceramente. Eu até uso aquela modificação do Windows lá. Não é modificação, eles têm várias versões, né? Eu uso a versão LTSC, que fala. Que ela, tipo assim, ela evita ficar toda hora tendo atualização para você baixar. Que, na verdade, a atualização, em vez de ajudar o seu Windows, acaba quebrando o seu Windows. Se não tomar cuidado, às vezes você baixa uma atualização e fica tudo bugado o seu sistema, você tem que formatar. Então não vale a pena. Eu até uso uma versão que é empresarial mesmo. Paga tudo, mas pelo menos não tem tanta atualização como a comum tem, né? Então, tem muita coisa que é original que até o pirata consegue ser melhor que o original, por incrível que pareça. Não é recomendando a pirataria, mas só falando o óbvio, né? Para muitos usuários, manutenção de computador se resume a formatá-lo eventualmente e logo após instalar o mesmo pacote de programas de origem duvidosa de sempre e declarar que a máquina está zerada. O usuário médio só quer que o computador seco ligue, abra o navegador e não atrapalhe sua vida. No início dos anos 2000, recorrer à pirataria digital era tão comum quanto recorrer ao Reels para sobreviver a um semáforo de 40 segundos, porque o silêncio o obrigaria a passar algum tempo sozinho com os próprios pensamentos. O auge da pirataria começou com programas como LimeWire, Napster e Kazaa. Nossa, tô ficando velho, hein? Eu usava essas paradas aí. Hoje em dia a galera nem sabe o que é. Utilizá-los era bem simples. Bastava digitar o nome da música desejada, apertar Enter e observar uma lista com centenas de resultados, muitos deles suspeitos. Agora era a hora do momento decisivo. Qual desses arquivos era realmente a música correta? Qual deles era uma gravação de baixa qualidade feita durante um show? E qual seria o vírus disfarçado de MP3 aguardando pacientemente para transformar o computador da família em mais um servicinho para o técnico local? Quem não sabia usar esses sistemas aí pegava vírus à torta direita. Eu praticamente acho que eu nunca peguei, porque eu tinha uma mínima noção, né, do que fazer. A experiência de download era uma mistura de cassino com roleta russa e experimento darwinista. Sobreviviam os mais cautelosos, ou os mais sortudos neste caso. Ainda assim, milhões de pessoas clicavam em download, confiando plenamente em seus pares. Era lindo. Já os fabricantes de antivírus tinham uma interpretação completamente diferente. E os integrantes do Metallica também. Em 2000, uma versão inacabada de I Disappear, música que a banda gravava para a trilha de Missão Impossível 2, vazou antes do lançamento oficial. A situação ficou tão séria que rádios americanas começaram a tocar a música antes mesmo de ela ser lançada oficialmente. Ao investigar a origem do vazamento, a banda descobriu que a faixa estava circulando pelo Napster.
Investigando ainda mais a fundo, descobriram que todo o catálogo do Metallica também estava disponível lá. Lars Ulrich, que há décadas travava uma batalha incansável contra o metrônomo, decidiu que era hora de outra batalha, agora contra o Napster. Em abril de 2000, o Metallica processou o Napster por violação de direitos autorais. A banda alegava que o serviço era mais do que uma ferramenta neutra, era um facilitador de distribuição em massa de conteúdo protegido. E a parte surreal veio logo a seguir. O Metallica contratou uma empresa chamada NetPD para monitorar a rede. Em apenas alguns dias, a empresa identificou 335.435 usuários que estariam compartilhando músicas da banda. O resultado foi um relatório de aproximadamente 60 mil páginas, entregue fisicamente na sede do Napster pelo próprio Lars Ulrich. Algumas fontes relatam que a documentação chegou em 13 caixas de papel. Imagine a cena, enquanto milhões de adolescentes baixavam arquivos MP3 pelo computador da família e se tornavam fãs e admiradores da banda, o baterista multimilionário carregava caixas com os nomes de centenas de milhares desses fãs para exigir que fossem banidos. Infelizmente, pouco depois do seu ápice, com 26,4 milhões de usuários, o Napster foi derrotado nos tribunais e encerrou suas operações. Mais de 300 mil usuários foram banidos como consequência direta da ação movida pelo Metallica. Depois vieram os tempos do Ares. Para muitos... Esse daí eu usei mais. Esse Napster acho que nem cheguei a usar muito, não. Não sou tão velho assim. Apesar que acho que tinha na minha época também, só que não era mais muito popular. A turma usava já esse Ares e o Xareza e o Emule, acho. Brasileiros foi o mais usado, talvez o sucessor do Napster. Era mais rápido, mais organizado e parecia funcionar melhor do que as outras alternativas. Era só pesquisar e sair baixando tudo. Depois passar por MP3 e descobrir que metade dos downloads era exatamente o que você procurava. A outra metade, no entanto, era uma versão ao vivo gravada com a qualidade sonora de um liquidificador. Eu acho que, exagerou aí, né? Tem pessoa que não sabe usar o sistema, então baixa um bagulho nada a ver, mas eu, pelo menos, sempre baixei a música correta, né? É só você ver qual a qualidade que tá lá pra baixar. Eu informava. Ainda assim, era difícil reclamar, porque o preço continuava sendo zero. E como diz o ditado, de graça até injeção na testa. Não é bem assim não. Não existe... Hoje eu aprendi, né, que não existe nada de graça. Se você não tá pagando algo, você é o produto. Você tá se vendendo pra alguma coisa. Vamos supor, você tá nesses sites malaciosos aí, esses sites piratas, ou eles estão minerando moeda com o seu computador, criptomoeda, né? Ou, tem algum tipo de vírus captando a informação pessoal sua pra vender depois. Alguma coisa tá acontecendo, não existe nada de graça. Ou tem anúncio, né? Um dos mais tradicionais, tem os próprios anúncios que vai pagar a galera que faz esse site pirata. Ninguém trabalha de graça, galera. Não existe de graça. Eu trabalho com vendas. A maior parte dos marketplaces, eles falam lá, frete grátis. Amazon, Mercado Livre, Shopee. Não existe frete grátis. A pessoa acha que, nossa, eu não tô pagando frete. Você tá pagando frete. Você e o vendedor tá pagando frete. Eles dividem, pra, o vendedor coloca o valor no produto e paga um pouco do frete também. Então, toda forma você tá pagando. Não existe nada de graça. Tá de graça. Não tá. Se tiver de graça, o produto é você. Enquanto o Ares era fortemente utilizado para encher o MP3 player de música, haviam outros nerds que precisavam de algo maior, de arquivos maiores. Surgiu então o Emule, o do Esse eu usei bastante. Depois fizeram uma versão modificada dele, o Camule, uma coisa assim. burrinho. Com o Emule, era possível encontrar arquivos mais raros e com caracteres de qualquer idioma. Isso foi o revolucionário. Por exemplo, existe um tipo específico de usuário que nunca está satisfeito. Aquele que procura uma música, encontra, baixa, gosta e descobre que o artista lançou uma versão diferente do álbum apenas em CD no Japão. Foi o caso do álbum Graduation, do Kanye West, em 2007. No resto do mundo, o disco terminava na faixa 13, com Big Brother, mas no Japão, o CD vinha com 2 músicas exclusivas, e uma delas tinha a participação do John Mayer. Enquanto a maioria estava feliz ouvindo o álbum padrão no MP3 de qualidade duvidosa baixado no Ares ou em outro software de compartilhamento P2P, o verdadeiro psicopata aficionado estava revirando o Emule atrás de um arquivo ripado direto de Tóquio, só para poder ouvir o John Mayer cantar no refrão de um álbum de hip hop. No entanto, a grande virada do Emule é que ele não era só focado em música. Ele abriu as portas da esperança para todos os tipos de mídia. Programas. Um filme que ainda estava no cinema, um jogo de PlayStation 2, o instalador daquele programa de edição caríssimo, estava tudo disponível lá. A um pequeno custo. O terrível sistema de filas. Você colocava o arquivo de 700 MB para baixar, o que na época parecia uma eternidade, e o status ficava esperando por horas. O jeito era deixar o computador ligado a madrugada inteira, com o monitor desligado, claro, para a mãe não brigar. Não é que o programa demorasse também, porque realmente dependia de outras pessoas que tinham partes do arquivo que você ia baixar. Só que o pior nessa época é porque nessa época a internet era totalmente lenta. Eu acho que era discada, no máximo a DSL das operadoras, tipo Vivo, que tinha na minha região, mas era baixíssima qualidade, é muito lento. Então eu lembro quando eu baixava um anime, por exemplo, um episódio de Naruto, eu tacava pra baixar, ia jogar bola na rua, voltava, não tinha baixado, tava na metade, deixava a noite inteira baixando. E era
arquivo com qualidade duvidosa ainda, tipo, bem zoado. Qualidade RMVB, que tipo, mal dava pra você ler a legenda do episódio, mas era o que a gente tinha, né? E hoje a galera vem em HD, Full HD, 4K, tá reclamando porque a Crunchyroll mudou um caractere da legenda e não tá dando pra... Meu Deus do céu. A turma reclama de barriga cheia. Na minha época eu baixava em RMVB, não dava nem pra ler a legenda direito. Não dava pra ver qualidade nenhuma na animação, mas tava assistindo. E tava se divertindo com aquilo. Hoje em dia a turma tem tudo na mão e reclama. Embora o Emule fosse excelente para encontrar arquivos raros, ele era lento, porque tinha uma limitação que existia apenas no mundo real. Alguém possuía um arquivo, outra pessoa queria esse arquivo. A primeira enviava e a segunda recebia. É intuitivo, claro, porque é exatamente assim que navios mercantes, carroças, ferrovias e a fila virtual do aplicativo da Caixa Econômica Federal funciona. Até aquele ponto, você dependia da boa vontade de um desconhecido da Finlândia deixar o computador ligado durante a madrugada para que os últimos 3% do download pudessem, finalmente, chegar ao seu disco rígido. Para piorar, quanto mais pessoas desejassem o mesmo arquivo, maior era o problema, pois o sistema ficava ainda mais congestionado. Talvez existissem opções melhores, pensou Bram Cohen. Que tal, em vez de encarar cada novo usuário como um peso adicional para a rede, o sistema transformar cada novo usuário em parte da solução do problema? Se 100 pessoas possuem um arquivo, você pode baixá-lo de 100 lugares ao mesmo tempo. Se 1000 pessoas possuem aquele arquivo, você pode baixá-lo de 1000 lugares ao mesmo tempo. Se Aí entrou o torrent, né? 10 mil... Brincadeira. O sistema transformava consumidores e distribuidores em consumidores num ciclo contínuo, infinito. Se você baixava, você passava a ter o arquivo. E ao ter o arquivo, outros baixavam de você. A partir daí, não existia mais distinção de papel. Seeds e peers. O seed, ou semeador, era o sujeito que já tinha o arquivo 100% completo no HD e ficava ali, apenas enviando para a rede. Já o peer era quem estava na fila do download. Mas eis o pulo do gato. Ele não era um mero parasita levando vantagem sobre os semeadores. Enquanto o peer baixava os pedaços que faltavam, ele automaticamente já começava a compartilhar os pedaços que já tinha baixado com outros peers, fortalecendo ainda mais a rede. Assim que o download terminava, ele se tornava um novo seed. O consumidor virava fornecedor. Senhoras e senhores, eis o BitTorrent. Agora, informação não se comportava mais como objetos físicos. Uma vez que a informação pode viajar instantaneamente entre milhões de computadores conectados, controlar sua circulação torna-se uma tarefa difícil, mesmo para o Metallica. Não por acaso, o crescimento do BitTorrent foi explosivo. Estimativas indicavam que algo entre 1/4 e metade de todo o tráfego mundial da internet nos anos 2000 passava pelo BitTorrent. Pense nisso por um instante. Milhões de computadores espalhados pelo planeta trocando pedacinhos de filmes, músicas, jogos, programas, livros, documentos, vírus, numa gigantesca rede descentralizada, sem nenhum ponto de controle. Mas, veja bem, o BitTorrent resolveu a questão da distribuição, mas ainda não resolveu a questão da descoberta. Afinal, de que adianta possuir a melhor embarcação do mundo se ninguém sabe onde está enterrado o tesouro? Se ninguém sabe onde está o mapa com o X vermelho? A rede precisava de um mapa. Talvez uma Aí entra o The Pirate Bay lá que eu comentei. Esse site aí tinha de tudo, cê é louco. espécie de catálogo. Os navios precisavam de um porto, de uma baía, um lugar onde qualquer um pudesse se reunir para trocar mapas do tesouro, ou a localização exata dos arquivos que procuravam. Talvez uma baía dos piratas. Em setembro de 2003, na Suécia, um grupo criou um pequeno índice de torrents destinado a facilitar o compartilhamento de arquivos através do protocolo BitTorrent. E tudo isso sem se esconder nas sombras de fóruns da internet. Pelo contrário, seus criadores faziam questão de ser vistos. Defendiam publicamente a ideia de que copiar informação era natural da era digital e que as leis de direitos autorais haviam sido concebidas para um mundo ultrapassado, de prensas tipográficas e disco de vinil, não para uma rede global capaz de duplicar arquivos infinitamente a custo zero. E enquanto executivos de cabeça branca discutiam estratégias de contenção, um grupo de suecos respondia às notificações jurídicas com sarcasmo, deboche e um nível de insolência que causaria hipertensão em qualquer advogado corporativo. Na imagem, uma empresa alemã chamada Linotype descobriu que o The Pirate Bay estava distribuindo cópias de suas fontes. Sim, fontes, as letrinhas, protegidas por direitos autorais, como Helvética, Optima, Palatino, etc. Eles enviaram uma notificação de cessar e desistir, que é um documento jurídico formal exigindo que o site removesse imediatamente os arquivos e parasse de usar os nomes das marcas sob ameaça de processo. O documento foi endereçado diretamente a Frederick Nage, um dos cofundadores do Pirate Bay. Os fundadores do The Pirate Bay eram conhecidos por serem extremamente amostradinhos com ameaças legais de grandes corporações. Em vez de aceitarem a notificação ou simplesmente ignorarem, eles reescreveram o mesmo documento da Linotype, invertendo os papéis e transformando tudo em uma grande resenha. Eles usaram, no próprio texto, várias fontes protegidas da Linotype, mudando de estilo a cada palavra para ridicularizar. Os caras é corajoso mesmo, hein? É a mesma coisa na época atual que nós aqui no Brasil, fazer uma piada contra o Xandão, o ministro lá, né? Ninguém tem coragem, né? Hoje em dia ele tá mais tranquilão, né? Mas fizesse isso alguns anos atrás, aí o que ia acontecer? A reclamação. Também alteraram o texto para dizer que o funcionário da Linotype, Bruno Steiner, é quem estava obrigado a parar imediatamente de fazer papel de bobo em público, enviando cartas sem mérito legal. E eles estipularam uma taxa de hospedagem fictícia de 25 mil euros que a Linotype deveria pagar ao The Pirate Bay por fazê-los perder tempo lendo cartas estúpidas.
Enquanto sites como o Pirate Bay eram atacados pelos tribunais, a indústria dos games começou a tentar outra estratégia. Se não era impossível que os arquivos circulassem, talvez fosse impossível impedir que eles funcionassem. Nascia então uma nova geração de proteções anti-pirataria. Nenhuma delas ficou tão famosa quanto o Denuvo. Lançado em 2014, o Denuvo prometia dificultar e muito a vida dos grupos de craqueamento. Ele funcionava como uma camada adicional de proteção colocada sobre o jogo, tornando extremamente difícil modificar ou remover as verificações de licença. Talvez seja impossível criar um sistema que seja impossível de quebrar, e a própria empresa responsável pelo software reconheceu isso. Segundo a Denuvo, o foco sempre foi proteger o período mais importante para qualquer lançamento, as primeiras semanas de vendas. E meio que funcionou. Durante anos, jogos que anteriormente eram pirateados em questão de horas, passavam semanas e até meses lacrados. Teve jogo, acho que teve até um ano depois pra sair o craqueamento. Assassin's Creed Origins levou aproximadamente 99 dias para ser craqueado. Just Cause 3 resistiu por meses. Em determinado momento, membros do grupo chinês 3DM chegaram a sugerir que jogos poderiam se tornar praticamente impossíveis de quebrar no futuro próximo. Finalmente, parecia que a indústria havia encontrado uma arma realmente eficaz contra os piratas. Mas a questão era, funcionava economicamente? Bem, de acordo com este estudo acadêmico publicado em 2024, quando o jogo é craqueado rapidamente, a perda média de receita durante as primeiras semanas pode chegar perto de 15%, com mediana próxima de 20%. O mesmo estudo concluiu que o impacto do Denuvo se concentra quase inteiramente nas primeiras 12 semanas após o lançamento. Depois disso, a influência sobre as vendas torna-se irrelevante. Em outras palavras, o Denuvo não foi criado para impedir a pirataria para sempre e jamais vai dar conta disso. Ele só existe para proteger aquele período em que o jogo vende mais. A galera que quer comprar mesmo vai continuar comprando, independente de pirataria ou não. Primeiras semanas. Prova disso é que Resident Evil Village e Doom Eternal tiveram o Denuvo removido depois de algum tempo, através de atualizações oficiais. Eu não sou gamer, mas eu acompanho a internet há tempo suficiente para saber que existe uma reclamação recorrente sempre que o assunto é Denuvo. Ao longo dos anos, diversos testes comparando versões com e sem Denuvo encontraram diferenças em tempo de carregamento, estabilidade, frame time e até mesmo na taxa média de FPS em alguns jogos. Em certos casos, a remoção da proteção resultou em ganhos perceptíveis de desempenho. Existem centenas de vídeos na internet mostrando cenários em que a versão craqueada apresenta FPS mais alto. É isso que eu comentei lá aquela hora. Por incrível que possa parecer, as coisas pirata, não é tudo, mas algumas coisas pirata roda melhor que o original. É bizarro como os caras conseguem fazer isso, velho. Jogo, software, é bizarro. Menor custo de memória e uma experiência muito mais fluida do que a versão oficial comprada pelo consumidor. Em outras palavras, o sujeito que pirateou acaba, eu adoro esse termo, levando vantagem, ou melhor, tendo uma experiência superior do que quem abriu a carteira e pagou caro pelo jogo. Vejamos agora algumas comparações feitas por gamers, entusiastas de hardware e outros nerdões que dedicam suas vidas a contar frames por segundo na tela. Uma das reflexões mais famosas sobre pirataria veio justamente de alguém que construiu uma fortuna bilionária vendendo jogos. Após derrubar um CD no chão e concluir que era mais fácil fundar uma empresa do que se abaixar para pegá-lo, Gabe Newell criou a Valve. Anos mais tarde, em uma entrevista que se tornaria uma das mais citadas da indústria dos games, ele resumiria sua visão sobre o tema em uma única frase: pirataria é quase sempre um problema de serviço e não de preço. Piracy is the result of bad service on the part of game companies. A conclusão da Valve era de que pessoas não pirateavam só porque queriam economizar dinheiro, mas porque a alternativa oficial oferecia uma experiência pior. A solução, portanto, com certeza não era imitar o Metallica ou endurecer o combate à pirataria. Era só dar um jeito de tornar a opção legítima um pouco mais atraente. Comprar precisava ser simples e conveniente. Com o crescimento do Steam, a Valve apostou forte nessa ideia, oferecendo downloads imediatos, atualizações automáticas, biblioteca permanente, recursos online, promoções frequentes, acesso facilitado e, claro, o suporte imbatível que só a Valve tem. O Steam ultrapassou a marca de centenas de milhões de contas registradas e transformou completamente a maneira como as pessoas compram e jogam. Em vez de vencer a pirataria por meio de processos judiciais, era só oferecer um serviço tão bom que piratear não valesse a pena. Ele tá comentando a questão dos jogos. Eu não sou muito gamer, já joguei muito já, quando era mais novo. Hoje não jogo tanto. Até, acompanho alguns youtubers que são gamers e tal, um ou outro, como aquele Seco. Acho muito engraçado os vídeos dele. Mas, tô meio por fora dessa parada dos gamers. Mas, faz muito sentido. Se você tem um jogo que é fácil de acesso, não é tão caro, e, não é tão burocrático, você vai querer pagar do que ficar, pesquisando na internet crack, possivelmente pegar vírus no seu computador, alguma coisa do tipo. E vale também pros streaming, né, no geral. É mais fácil, eu pago vários streaming. Eu tenho essa condição, sei que muita gente não tem, eu entendo esse lado. Mas, por exemplo, é mais fácil pra mim pagar do que, ficar buscando horas e horas um conteúdo na internet que às vezes você acha, às vezes não.
Então, tipo, tá no stream eu assisto. Se não tá, uma hora vai chegar, não sei. É a minha forma, né? Eu acho mais fácil. No mundo corporativo, pouquíssimas empresas tiveram uma relação tão estranha com a pirataria quanto a Microsoft. De um lado, havia processos, campanhas anti-pirataria e muita fiscalização também. Do outro, praticamente metade do planeta usando o Windows a partir de um CD gravado por um primo, um vizinho, ou um sujeito conhecido apenas pelo apelido de Leandro Informática. Inclusive, eu me lembro de ter um colega de trabalho que tinha o serial do Windows XP, que começava com THNPV, anotado na carteira. Um abraço, Diego. Durante muito tempo, especialmente em países mais pobres, tipo o nosso, Falando desse bagulho de serial do Windows, eu lembro que eu já trabalhei em uma loja de informática e, tipo, o cara falou pra mim assim, pegou um gabinete velho lá e falou, dá uma lavada nesse gabinete, tá tudo sujo, né, vai montar uma máquina dele e vai vender. Só que, tipo, o cara, o dono lá, não falou nada pra mim, que, tipo, tinha alguma coisa lá pra salvar, pra guardar, e tinha o serial velho lá de um Windows, acho que 2002, Starter, sei lá, é muito velho, não acho que não era nem o XP ainda. E, tipo, pra mim, não ia usar mais, peguei, passei a buchinha lá, beleza, levei lá, falei pra ele, tá lavadinho lá. E cadê a licença? Falei, que licença? Ele não tava com uma licença colada lá? Eu falei, você falou pra lavar, você não falou nada que tinha que guardar essa licença aí, baita licença antiga, ninguém mais usa esse sistema operacional aí. O cara ficou surtado, velho, xingou eu até umas horas lá. Daí eu falei, viu, pode ficar tranquilo, licença é o que mais tem, porque naquela época lá, não sei se vocês é dessa época, mais antigo, tinha muito Windows sendo vendido pelas Casas Bahia, computador, né? Aqueles computadores das Casas Bahia, vinha tudo com essas licenças aí, essas starter da vida aí. Então, qualquer um vizinho que eu fosse que tivesse computador ia ter. E a turma não sabia pra que servia aquela porcaria. Aí eu fui num vizinho meu, falei, viu, tem como você vender essa chavinha aí pra mim? Você já tá cadastrado no seu computador, você não vai precisar usar mesmo. Eu falei, não, pode pegar aí, não vou cobrar nada não. Aí no outro dia eu levei lá pra ele, falei, tô aí, se quiser eu busco mais uma amanhã também. Que saí por cima ainda do meu chefe, mas é foda, velho. O chefe não falou que era pra mim guardar, ele falou pra lavar, só lavei. Perdi o bagulho que na época, sei lá, valia uns 100 conto, 300 conto, sei lá. Na época 300 conto era dinheiro, hein, galera, faz muitos anos isso aí. como esse eram completamente normais. Mas a Microsoft não ficava apenas parada assistindo. A gigante da tecnologia processou diversas empresas em vários países por uso irregular de software. O caso mais famoso aconteceu, claro, no Brasil. Em 1999, a Microsoft processou a Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, acusando a instituição de utilizar cópias não autorizadas de seus softwares. Segundo laudos periciais apresentados à Justiça, foram encontradas diversas irregularidades envolvendo programas da empresa. O processo se arrastou por quase 20 anos. A dívida chegou à casa dos 42 milhões de reais. E o desfecho, deveras triste para a universidade. Em 2016, o prédio do campus de Ipanema, um edifício de 7 andares a poucos metros da praia, foi levado a leilão judicial para ajudar a quitar a dívida decorrente da disputa com a Microsoft. O imóvel havia sido Brasil sendo Brasil. oferecido pela própria universidade como garantia do pagamento. Pense por um instante na escala desse negócio que eu tô falando. E eu falei isso porque, tipo assim, pra uma instituição, uma universidade que tem centenas de computadores, a própria Microsoft oferece desconto muito bom. Tipo, você vai comprar a chave por um preço mísero, sabe? Não tem necessidade dos caras craquear isso aí. Empresa gigante assim. Eu que tenho uma empresa em casa praticamente, então é uma empresa pequena. No meu caso, tipo, pagar uma licença original é caro, é pesado, mas ainda dá pra pagar. Imagina uma universidade, vai ter muitos computadores, mas vai ter muito mais, tipo assim, dinheiro, eles vão ter mais recurso e a licença, a chave em si vai ficar mais barata. E hoje em dia tem aquela chave digital também, até você que tem um computador em casa mesmo, para uso pessoal, se você quiser pagar, você paga também uma licença dessa aí que é baratinha. Então não tem desculpa hoje em dia para ficar usando pirata não. Se você quer original, você consegue. O próprio cara do vídeo aí, eu pulei a parte, mas ele tem um patrocínio com esse site, né, que vende esse tipo de licença aí, digital, então vale a pena, dá pra comprar de qualquer forma aí, tanto a cara lá, original, pra quem tem empresa, ou essas digital mesmo, pro pessoal, uso pessoal. Um software que cabia em alguns disquetes acabou colocando em risco um prédio inteiro na praia, avaliado em mais de 100 milhões de reais. Casos como esse deixam claro que a Microsoft pode até fechar os olhos para milhões e milhões de cópias piratas rodando em computadores pessoais por aí, tipo o seu. Só que eles não gostam da empresa, isso é real. E tipo assim, pra ter uma noção, eu não tenho certeza, mas os Windows mais antigos, se você não craqueasse, você meio que ficava limitado, você não conseguia usar 100% dele. Eu lembro que tinha alguma limitação sim, o XP, o 7, não lembro, mas tinha alguma limitação. O Windows 10, por exemplo, que é o mais popular hoje em dia, que tem o 11, mas é uma bosta, eu mesmo não uso. E tipo assim, o Windows 10 é o mais tradicional até hoje. Quem instala o Windows 10 normal, sem ser o
O pirata, tipo assim, você não compra a licença, você só vai no site da Microsoft, baixa o Windows lá e instala. A única diferença é que você não vai poder mudar tirar um aviso que fica ali na tela, ali embaixo. Essa cópia do Windows não é original. Só isso. Que diferença faz? Então dá pra você usar todos os recursos do Windows praticamente. Então nem precisa comprar o original. Antigamente não era tão fácil assim. Embora a Microsoft sempre tenha combatido oficialmente a pirataria, vale lembrar que cada cópia ilegal do Windows ainda assim é uma vantagem para a Microsoft. Pois se trata de mais um usuário acostumado com Windows, com Word, com Excel, com PowerPoint, e quando esse usuário metafórico chega no mercado de trabalho, ele já conhece essas ferramentas. Daí, as empresas, por sua vez, contratam pessoas que já sabem usar as ferramentas. Por fim, as escolas ensinam a usar essas ferramentas porque é o que o mercado usa. É um ciclo perfeito. Veja, em muitos lugares, saber informática é sinônimo de saber usar produtos da Microsoft. Então, mesmo não recebendo por todas as cópias instaladas por aí, a Microsoft continua expandindo sua influência e sua dominância, porque simplesmente é impossível competir contra um produto que todo mundo já conhece e usa, mesmo sem pagar. E é ainda mais difícil competir contra um produto que todo mundo conhece desde criança, porque ele sempre foi instalado pelo tio que entende de computador. Em 2005... Eu sou esse tiozão hoje, ó. Eu que já fui o cara que mexia com essas paradas de pirataria, craqueava jogo. Hoje eu sou o tiozão que ensina o sobrinho a mexer nos bagulheira da internet aí. Mas ele não gosta de craquear não, ele gosta de comprar jogo original na Steam lá e na Epic Games, acho. 7. O presidente da divisão de negócios da Microsoft, Jeff Hikes, declarou: "Se eles vão piratear alguém, preferimos que pirateiem a nós. Lembre-se, a Microsoft nunca sai perdendo." Isso é real. A turma hoje em dia tá na moda falar da Apple, não sei o que, Macintosh. Pode falar o que for, pode ser melhor, mas o que mais vende é Microsoft. Que todo mundo tem 80%, 90% é Microsoft. Conforme o tempo avançava, as interfaces simplificavam e o QI médio reduzia, a indústria venceu, ou pelo menos parece que venceu. Talvez Gabe Newell estivesse certo. Talvez a pirataria realmente fosse muito mais um problema de serviço do que de preço. Isso se tornou ainda mais claro quando surgiram plataformas como Spotify e Netflix. Pela primeira vez na história, consumir conteúdo legalmente se tornou mais fácil do que recorrer à pirataria. É o que eu comentei lá. Eu prefiro ver o que tá lá no streaming rapidinho, você com um clique de controle ali, você já encontra o conteúdo que você quer assistir e bola pra frente, do que ficar pesquisando horas e horas por um conteúdo. Ouvir música no smartphone ou no computador deixou de significar aquela busca pelos arquivos MP3 num lugar suspeito, que sempre acabava em vírus. Assistir a filmes e séries passou pela mesma transformação. Você não precisava mais procurar por torrents, conferir comentários para saber se o arquivo era verdadeiro, esperar horas pelo download e depois sofrer com uma legenda que não sincroniza. Pouco a pouco, milhões de pessoas foram abandonando a pirataria e, com certeza... Para vocês terem uma noção como era difícil na época de pirataria, a gente baixava um filme que em tese era para vir legendado e não vinha legenda. Aí você tinha que entrar na internet, pesquisar um site que alguém que tinha legendado aquele filme, aí você colocar no filme para assistir. Às vezes você tinha que baixar um programa lá para sincronizar a legenda com o time certinho do filme. É bizarro, galera. Como a gente sofria na época da pirataria. E hoje tem tudo na mão e a turma reclama ainda. Beleza, eu entendo que tem esses... Tipo assim, o duro é que, vamos supor, você quer ver um filme que tá num streamer que você não tem. E hoje em dia tem 40 streamers pra você assinar. Você não tem dinheiro pra assinar todos. Então, infelizmente, você vai ter que assinar o que você mais se aproxima dos seus gostos, que tem mais coisas que você gosta, e ver o que dá pra ver. Mas se não der pra ver o que você quer, vai pros meios alternativos aí. Não recomendo pirataria pra ninguém, mas é o que dá pra fazer, principalmente no Brasil, né? Que não somos ricos aqui nesse país. Não temos dinheiro a rodo pra ficar pagando 20 streaming. Então, nessa parte eu entendo que é complicado mesmo. Mas que facilita sim. Quem tem condição de assinar todos os streaming, não tem necessidade de ficar na pirataria. Não foi pelo desenvolvimento de consciência moral, nem porque campanhas de anti-pirataria estavam funcionando. Seja honesto. Você acha mesmo que esse tipo de vídeo convenceu alguém a não comprar um DVD pirata? Drogas. Acho que hoje é até difícil achar DVD pirata pra comprar. Antigamente, em qualquer lugar, qualquer esquina você achava. Filho, onde é que você tá, vem? Casa de um amigo meu, mãe. Estudando. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no mundo do crime. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só. O que reduziu a pirataria foi finalmente alguém oferecendo uma alternativa melhor. No auge dessa fase, a Netflix ultrapassou a marca de 200 milhões de assinantes no mundo. O Spotify passou dos 500 milhões de usuários. Grandes parcelas da população perceberam que pagar alguns reais por mês... Quando tava barato, né? Será que esse vídeo é antigo? Eu não vi que data que é esse vídeo aí que eu tô reagindo. Mas antigamente era baratinho Netflix, né? Hoje em dia tá 50 conto, acho, o plano normal, principal deles lá. Era menos trabalhoso do que navegar pelos becos escuros da internet atrás de conteúdo. O ser humano é assim. As pessoas sempre seguem o caminho mais fácil, quando a opção legal é pior.
a pirataria prospera. Quando a opção legal é melhor, a maioria simplesmente tira o escorpião do bolso. A Netflix deu certo demais. Durante anos, ela parecia a materialização da teoria de Gabe Newell. Por uma mensalidade relativamente pequena, qualquer assalariado, mesmo Clayton do Lavacar, tinha acesso a milhares de filmes e séries. A indústria finalmente havia encontrado uma forma de competir e vencer os torrents. O problema é que todo mundo viu isso acontecer, e a indústria é guiada por vantagem. Agora todo mundo queria uma fatia do bolo. Surgiu É o que eu comentei, essa que é a parte ruim, né? Tem tanto streaming que não tem como você assistir todos. o Amazon Prime, HBO, a Disney lançou o Disney Plus, a Warner lançou Disney é o mais caro de todos. o Max, a Paramount, o Paramount Plus, a NBC lançou o Peacock, a Apple lançou o Apple TV, sem contar Globoplay, Telecine, Discovery, Hulu, Lionsgate e, claro, o Crunchyroll, para aquele seleto grupo de pessoas que considera assistir desenho chinês um traço de personalidade. Ao somar tudo, o consumidor médio gastaria facilmente mais de R$400 por mês, dependendo dos planos escolhidos. No ano, mais de R$4.500. Aí fica caro, né? Igual eu comentei. Se você for assinar todos os streaming, é praticamente absurdo. Depois eu vou comentar um meio que eu faço aí, que ajuda, né? A dividir isso aí. De repente, cada conglomerado de mídia decidiu que não queria mais licenciar conteúdo para a Netflix. O catálogo que estava em um lugar foi para outro. A série que você acompanhava mudou de plataforma. E, sem perceber, o consumidor voltou a precisar descobrir onde é que está o conteúdo que ele quer assistir. A situação ficou tão comum que ganhou até nome: fadiga do streaming, sobrecarga causada pelo excesso de plataformas, assinaturas, catálogos e decisões sobre o que assistir. Nós saímos da TV a cabo porque ninguém queria pagar por um pacote cheio de canais que não assistia, e anos mais tarde, voltamos a pagar por um pacote cheio de conteúdo que também não assistimos. O usuário que antes pagava uma assinatura, passou a precisar de 2, depois 3, depois 5, depois 7, e mesmo assim, nem sempre encontrava o que procurava. Em alguns casos, a criatividade corporativa era surpreendente. Você pagava pelo Amazon Prime Video, encontrava exatamente o filme que queria, clicava para assistir e descobria que precisava alugá-lo separadamente. Sem contar os aumentos de preço, restrições ao compartilhamento de contas, planos com anúncios, remoção de conteúdos dos catálogos. Esse plano com anúncios também é muito broxante, né? Tipo, você paga um bagulho pra ver anúncio. É melhor ver de graça com anúncio então, né? Mas é a moda hoje em dia, né? E até séries produzidas pelos próprios serviços sendo retiradas do ar ou canceladas por motivos financeiros. Lembra do que Gabe Newell disse? Quando a experiência oficial era melhor, a maioria das pessoas pagava feliz. Mas quando ela se torna mais cara, mais fragmentada e mais complicada, a velha alternativa começa a reaparecer. Aos poucos, os números começaram a contar uma história que já ouvimos antes. Segundo levantamentos da Muso, sites de pirataria receberam mais de 200 bilhões de visitas anuais nos últimos anos. Isso com o streaming sendo perfeitamente acessível. Quando a vantagem desaparece, a pirataria sempre dá um jeitinho. É como Ela volta. a água encontrando uma rachadura. Os piratas mudaram completamente, menos na Somália. Um bucaneiro do século XVIII provavelmente não entenderia o que é um torrent. E jamais compreenderia por que baixar um punhado de dados para assistir a uma história no conforto do sofá é considerado um crime. Ele ficaria ainda mais perplexo ao descobrir que hoje, em pleno século XXI, as pessoas pagam por uma plataforma, buscam um filme e são forçadas a comprar o tal filme para poder assistir. Durante toda a história humana, roubar significava escassez. Se você tomava um bem, o dono deixava de possuí-lo. Se você saqueava um navio mercante, o capitão ficava sem navio. Mas quando se trata de um arquivo digital, o original continua exatamente lá. Ele se multiplica. E é por isso que há décadas, governos, corporações, advogados, hackers, engenheiros, empresários, bilionários e até bateristas de heavy metal tentam desesperadamente resolver o mesmo quebra-cabeça. Como processar, multar ou derrubar um rival que não tem um servidor central, não tem dono e existe em todos os computadores do planeta ao mesmo tempo? A resposta: não podem. Não se pode prender ou processar uma ideia que pertence à multidão. O homem comum sempre preferirá içar as velas da ilegalidade a naufragar na ganância de um monopólio. Isso mesmo. Concordo com praticamente tudo aí que o cara falou aí. Eu sou da época que viveu muito esse boom da pirataria. E parece que realmente a pirataria tá voltando, né, galera? Porque, no meu caso, eu até consigo assinar, sei lá, vamos ver, os que eu assino. Netflix, HBO eu ganho, porque eu sou assinante, eu uso o cartão da Nubank lá, eu tenho um plano que eles me pagam o acesso do HBO, mas praticamente nem assisto muito HBO. Não tem muito conteúdo assim que eu acompanhe agora, né? Tem bastante conteúdo legal, antigo, mas novo eu não acompanho muita coisa da HBO, não. Eu também assino o Crunchyroll, né? Que eu vejo muito anime. Amazon Prime eu também tenho assinatura. Então, acho que os que eu mais uso é isso aí. Eu também assino o Viki, tem dorama lá, né? Que eu e a mulher gostam de assistir bastante dorama também. Então é os que eu consigo assinar, né? Mas igual eu comentei, se fosse pra mim assinar todos de forma legítima, certinha, e é muito caro, eu admito que é difícil. Um ou outro eu até assino, mas tipo assim, aqueles que permitem que você compartilhe perfil, como o Crunchyroll, por exemplo, ela já é barata.
nos termos streaming da vida, né? Que, por exemplo, Netflix, 50 conto. O Crunchyroll você paga 20 por mês. E ainda assim, eles têm 5 perfis. Dá pra você separar em 5 amigos, cada um paga R$5. Então é como que eu faço. Crunchyroll, eu divido com os amigos. Até Netflix, que eles meio que proíbem você assistir em outra residência, que mudou aquela parada lá que eles fizeram, que é uma porcaria isso aí. Mas ainda assim, eu já assinava assim com uns amigos aqui da minha cidade, que trampava comigo. E por incrível que pareça, pra gente eles não derrubaram. Então a gente ainda continua assinando. Então eu divido em 3 amigos, cai pela metade também, fica mais barato pra gente continuar pagando isso aí. Prime Video já é muito baixo, eu pago R$9, alguma coisa assim, porque eu sou assinante Prime. E eu uso, né, que eu faço compras pela Amazon de vez em quando. Então já tá incluso isso aí. Eu praticamente assisto uma coisa ou outra aí no Prime Video, mas tem essa função. E um site que eu recomendo bastante para você, se você não conhece, você quer assinar vários streaming, eu quero assinar todos, mas não tem condição. Entra no site Cotas, pesquisa aí no Google, você vai achar. E lá no site Cotas você consegue encontrar pessoas que estão compartilhando vários streaming, né? Vamos supor, um Disney, que é o mais caro de todos. 70 contos, sei lá quanto tá hoje. Aí, tipo, divide em 4 pessoas, você paga uma cota daquilo, entendeu? E todos têm acesso. Cada um com seu perfil lá e vocês assistem numa boa. Eu faço isso com o Vic. Eu entrei no Cotas lá. Tem um grupo no Telegram também do Cotas, para você procurar os streaming que você quer assinar e tal. E é super indico, né, galera? Porque, querendo ou não, a gente tá no Brasil, né? Eu entendo a situação financeira do pessoal aqui. Se você for assinar todos os streaming, infelizmente você vai falir. E a pirataria voltou por conta disso. Eu concordo que quanto mais difícil tá pra pessoa assistir tudo que ela quer, mais ela vai ter que recorrer a outros meios alternativos. Se você, igual ele comentou, o cara do vídeo comentou, se você assinar todos mesmo, você vai pagar uma média de R$400. E eu, na real, tipo, não pago nem 100 conto em todos que eu assino, porque eu faço esse bem bolado aí. É permitido tal? Não é. Porque a Netflix mesmo falou que eu não posso fazer isso. Mas como eles não me baniram até agora, eu faço. Talvez agora eles vejam esse vídeo e eles banam eu, né? Mas claro que não, né? Meu canal nunca vai ser visto pela Netflix. Mas é uma boa, galera. A gente tem que dar nossos pulos. Tipo assim, igual eu falo. É errado pirataria? Sim, é errado. Mas se você não pode, você não tem outra forma de acompanhar uma coisa, eu vou falar, não, você tem que ser preso porque você assistiu um anime pirata. Um site pirata. Claro que não, né, galera? Eu já passei nessa época que eu não tinha condição de assinar nada. Eu assistia nesses sites. E, tipo, era como eu conseguia ver. Na época não tinha nem site online. Eu tinha que baixar o episódio e depois acompanhar pelo computador. Então é outra parada. E já era errado. Se fosse analisar hoje, tá errado. Mas era como eu podia ver naquela época. Hoje eu posso pagar? Eu pago. Ah, mas todo mundo reclama Crunchyroll, que é muito ruim, não tem todos os animes. Beleza, mas eu pago. Se eu posso pagar pra ver de uma forma mais fácil, eu pago. O que não der pra mim ver na Crunchyroll, raramente, muito raro eu acabar baixando algum episódio pra mim assistir assim hoje em dia, porque geralmente os mais populares, os que eu mais quero acompanhar já tá na Crunchyroll. Ou se não tá na Crunchyroll, tá na HBO, ou tá na Disney, ou tá no Prime Video, que é os principais que ainda tem animes também. Então, hoje em dia facilitou pra quem tem condição. Pra quem não tem, infelizmente tem que recorrer à pirataria. Tem sim seus riscos, porque muita gente fala, não, pirataria não dá problema. Dá. Igual eu comentei, alguém pode estar minerando criptomoeda no seu computador, alguém pode estar colocando um vírus para pegar informação sua sigilosa, que é uma coisa ainda mais perigosa, né? Então em tudo a gente tem que ter devido cuidado, porque não existe nada grátis, galera. Se você acredita que você vive num mundo de Bob aí, que existe coisa grátis, não tem. Tudo é pago. E tudo que é grátis é ainda pior. Vamos supor, o governo tem um monte de falácia lá. Ah, é grátis, isso aí é grátis. Não, não existe. Não existe almoço grátis. Quando é grátis, é que todo mundo tá pagando o dobro do que o negócio vale. Vamos supor, o governo faz um programa lá, o gás vai ser grátis para as pessoas de baixa renda. Não é grátis. É o gás mais caro que existe, porque ele vai vender o gás como 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o valor de um gás, e quem vai pagar? O próprio povo que trabalhando através do imposto vai pagar aquilo ali. Então não existe grátis. Isso aí é uma falácia, né, que o pessoal tá com na nossa cabeça, a mídia, mas não existe. Tudo no mundo hoje em dia tem um preço. O preço paga pelo próprio tempo. Nosso tempo é dinheiro. Vamos supor, você recebe quando você está trabalhando numa empresa pelo tempo seu trabalhado. Então, cada segundo, cada minuto, cada hora tem o preço lá.
Então não tem essa de, não é grátis. Não existe nada grátis. Então eu concordo com o carinha do vídeo aí. Bastante um vídeo bem longo, né? Eu achei que era mais curto, eu não coloquei aqui pra mim assistir. Tem vários vídeos que eu, tipo, vejo o título, a thumb, me chama atenção, eu coloco numa playlist pra mim reagir aqui com vocês. Que é uma forma que eu vou acabar assistindo esse conteúdo que me interessa. E eu reajo aqui também, que eu crio conteúdo pro canal também. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto aí. Pirataria é crime, hein? Cuidado.